Leitura diária. Livro de Juízes, capítulo 1. A guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Quiriate-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Quiriate-Sefer, e disse Calebe: darei minha filha Aquisa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade, por isso Calebe lhe deu sua filha Aquisa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhes deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois, os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerras feitos de ferro, conforme Moisés havia prometido. Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém.
Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: Mostre-nos como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, e o de Tanaque, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, nem tampouco o dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quiritron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquisibe, Elba, Afeque e Reobe, e por esse motivo o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Eres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Amém? Para refletir. Após a morte de Josué, a atitude inicial do povo lhe rendeu a bênção do Senhor e a vitória sobre os seus inimigos. Como prometido, Caleb recebeu a sua parte por herança e cumpriu o seu juramento, dando a mão de sua filha Aquisa em casamento para Otoniel e atendendo ao pedido de Aquisa, dando-lhe terras com fontes de águas. O período dos juízes foi desafiador e durou cerca de 400 anos. Os primeiros passos desse período, contudo, ao desconsiderarem uma ordem expressa de Deus, resultou em decadência moral e espiritual e muito sofrimento. Os filhos de Israel deveriam expulsar os moradores de Canaã por completo, mas foram permissivos. Habitando com os inimigos, sofreriam na pele as consequências de sua desobediência. O zelo do Senhor em orientá-los a expulsar aquelas nações pagãs tinha o objetivo de mantê-los puros em seus princípios, a fim de que não contaminassem com a idolatria e a imoralidade dos habitantes de Canaã. Era desejo de Deus que seu povo fizesse brilhar a sua luz às demais nações da terra, que fosse uma nação modelo, o atalaia divino, com um chamado mundial para adorar ao único Deus verdadeiro.
Quando o povo de Deus permite que brechas sejam abertas, por mais insignificantes que sejam, Satanás as utiliza como vias de acesso, a fim de introduzir seus enganos, até que as brechas tornem-se em porta franca. Precisamos hoje ter a prudência que os líderes de Israel não tiveram, permitindo que seus filhos convivessem de perto com os filhos de Canaã. As gerações seguintes foram se enfraquecendo e logo se tornariam tão prostituídas quanto as nações pagãs. A infância é a base de formação do caráter do homem. Uma criança bem instruída segundo a sabedoria dada por Deus em sua palavra, dificilmente dará as costas ao Senhor. O contrário, porém, é devastador. Creio que a pior desgraça do povo de Deus hoje seja a realidade de famílias que ocupam as fileiras das igrejas, enquanto o coração está longe do Senhor. Não há comunhão pessoal, nem tampouco culto familiar. Acostumaram-se com o mundo e perderam de vista o que é eterno. A firme resolução de Daniel e seus 3 amigos exemplificam uma educação familiar com êxito. Daniel 1:8. Mesmo longe de casa, infiltrado em uma nação idólatra, revelaram os firmes princípios adquiridos no lar. Eles são um exemplo de que Deus sempre tem um remanescente para chamar de seu, e com o relógio deste mundo a marcar os seus instantes finais, quanto mais necessitamos guardar o nosso coração e a nossa casa como fiéis sentinelas do Senhor. O Espírito Santo intercede com seus gemidos inexprimíveis neste dia, apelando para que nos humilhemos perante o trono da graça e clamemos por perdão e verdadeira conversão. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17. Quando compreendemos que estas primeiras palavras de Cristo, quando iniciou seu ministério terrestre, precisam operar em nossa vida a santificação, então Jesus voltará, pois estaremos prontos para vê-lo. Que cada marido e pai assuma o sacerdócio do lar, no temor do Senhor, que nós, esposas e mães, lembremos de nossa sagrada e santa missão de preservar o nosso lar, como sendo um pedacinho do céu. Debaixo da graça de Deus, seremos vitoriosos. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2:15. Amém?